né? Então, o homem, ele tem que ser forte, ele tem que estar presente o tempo todo, ele tem que estar atuante, tá? Então, isso faz com que ele se afaste da sua qualidade de vida. Óbvio que hoje eu vejo homens indo para academia, malhando, né? Hoje nós vemos mais adolescentes mais preocupados com uma atitude comportamental, tipo fumando menos, usando menos álcool, usando menos droga. Também temos, mas esse perfil ainda não está zerado. E ainda há muito a se trabalhar nessa situação, tá? Então, nós temos muito trabalho a fazer. É resgatar esse homem, fazer com que ele venha para a atenção básica, buscar meios para que ele tenha uma boa qualidade e expectativa de vida, de uma forma saudável, de uma forma prevencionista, né? E com saúde mesmo. Nós temos uma população masculina, né, bem diferenciada também. Nós temos na nossa população uma questão séria também, que é a obesidade. Então, eu já falei da obesidade, não só do homem adulto, mas também do idoso, do homem que tem naquela faixa etária que vai passando do adulto para o idoso. Isso é um risco, né? O que a obesidade traz, que vocês já sabem? Doenças, né, degenerativas e oportunistas. Nós temos, no caso, obesidade levando a quê? A hipertensão, a diabetes, a obesidade levando a placa de ateromas, levando a acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, que pode ser hemorrágico, mas que pode levar a sequelas graves, fazendo com que esse indivíduo ele fique dependente da sociedade. Então ele deixa de se produzir e passa a ser um indivíduo dependente dessa sociedade. E olha o que isso vai causar. Vai causar que ele vai ficar dentro de casa, ou numa cama, né? Ou numa situação que ele não consiga ter um grau de dependência, de independência, e sim um grau de dependência para sua família, né? E fazendo com que essa mulher vá para a rua para buscar, né, o seu provento para dentro da sua casa, e assim vai. Então, a obesidade também é uma causa muito importante que a gente deve cuidar na saúde do homem, tá? Fazer com que ele tenha hábitos alimentares adequados. E geralmente o homem, quando ele trabalha, ele não tem hábitos adequados. Geralmente o homem ele é sedentário, ele trabalha durante o dia, se alimenta mal, às vezes leva marmita não muito adequada, dependendo do trabalho dele, por exemplo, serviço braçal, né? Ele tem uma estrutura de alimentação totalmente inadequada. O homem, por exemplo, na lavoura, ele leva arroz, feijão, né? E uma mistura muito pouca. Então, geralmente é farofa, farinha, fubá, né? Tudo inadequado, que faz com que ele não tenha uma qualidade saudável de alimentação, fazendo com que ele crie doenças oportunistas a essa falta de alimentação adequada, como a hipertensão, como diabetes, e assim vai. Lógico que eu também tenho situações em que, justamente por questões laborais, ele acaba desenvolvendo incapacidades, né, como hérnia de disco, por exemplo, que leva a um nível incapacitante. Câncer, né, no caso, câncer de pulmão, geralmente o pessoal que fuma, né, para quem bebe, a cirrose hepática,
tá? Então, isso tudo faz com que a gente precise trabalhar e fazer com que esse homem entenda que ele tem que buscar a sua qualidade. E aonde que eu faço isso? Como que eu faço? De que forma? Como que eu vou buscar meios para que esse indivíduo entenda que ele precisa melhorar a sua qualidade de vida? É o que nós vamos passar aqui na disciplina, né? As formas, as ações, os programas, as campanhas, né? Nós primeiro vamos entender todas essas nuances para poder trabalhar com as ações, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessa disciplina. Um caso também que é preocupante, né, é a questão da violência, né? Nós temos aí, né, lógico que vocês podem ver, os presídios. Qual é o número populacional de carceragem? A maioria é o quê? É masculina, não é feminina, né? E quais são, né, os delitos? É geralmente violência, que é o delito principal, tá? Então, essa é uma característica de afirmação de gênero, né? E vários outros fatores que envolvem essa questão de gênero. Álcool, droga, né? Questão cultural também, está toda aí envolvida. Então, eu tenho aí também uma população carcerária com gênero masculino, muito maior do que um feminino, que eu também tenho que tratar. As doenças também sexualmente transmissíveis, que levam, né, a níveis de, não só de propagação incessante, né, mas também incapacitante. O que faz com que esse homem não use um preservativo? O que faz esse homem a achar esse comportamento machista? Ele tem que não ter só uma parceira ou parceiro, né? Para poder ele estar junto daquele único ser e não desenvolver doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que pode fazer? O que ele pode fazer, tá? Outra ação também é o próprio planejamento familiar. O que ele tem direito? Ele tem direito a constituir uma família, certo? Agora, essa família, quando constituída, quantos filhos eu quero planejar ter com a minha parceira, né? Quantos filhos? O que eu posso ter no meu limite dentro do meu padrão de qualidade de vida? Um filho é o suficiente? Ah, eu quero só um filho. Então, independente disso, já que eu quero só um filho, o que eu posso fazer? Então, dentro do governo, eu tenho meu planejamento familiar. E dentro do planejamento familiar, eu tenho o meu desejo, minha quantidade de filhos que eu posso ter, e também os meios para evitar os filhos, que eu não é filhos desejáveis e os indesejáveis. Não sei se eu estou me explicando bem, mas se eu posso ter filhos desejáveis, como que eu posso fazer para não ter mais do que os que eu desejo apenas? Então, é vasectomia que eu posso fazer? Então, o que o programa, o que o SUS me orienta, o que ele me dá de direito? Nós vamos ver isso também na disciplina. Outro momento já que eu falei de gravidez, né, de gravidez desejada, né, num planejamento familiar, o que eu tenho direito, né, no meu planejamento familiar, na saúde do homem também, né? Qual é o meu direito? O que eu posso fazer? Certo? Então, é isso
que nós vamos falar também na disciplina. Os direitos que o homem tem, não só no planejamento familiar, mas no acompanhamento ao trabalho de parto e pós-parto. Os direitos legais desse homem ficar dentro de casa e cuidar não só da sua mulher, mas do seu filho que acabou de nascer. Certo? Então, isso tudo também nós vamos ver na disciplina. Vamos ver, então, sobre as doenças degenerativas, o que nós podemos fazer, né? Qual a prevenção e quais as ações que são desenvolvidas na saúde do homem, principalmente. O que eu posso fazer? Quais as ações que eu posso desenvolver na atenção básica, na rede hospitalar, no consultório, na rua, na escola, para que eu promova a saúde do homem. Então, essas é que são as nossas políticas, tá? Então, isso nós vamos verificar dentro da nossa disciplina, tá ok? Nós vamos estar, então, encerrando o nosso Zoom, tá? Para na próxima aula, na próxima sexta-feira, estarmos falando um pouquinho mais, tá? E aí nós vamos continuar com esses slides, tá? Que nós vamos falar um pouquinho da saúde do homem. Quero lembrar também que esses slides não estão separados por aula, tá? Mas é uma sequência do atendimento à saúde do homem, tá ok, gente? Então, nós teremos como material de apoio os slides que eu já mandei aí para vocês, tá? E vamos caminhando com a disciplina, vamos falando um pouquinho sobre a disciplina, tá certo? Bem, estarei aqui com vocês, tá? Estarei para tirar também qualquer dúvida. Na próxima aula, então, nosso material de apoio é a apostila. Vamos falar um pouquinho sobre a higiene do homem na próxima aula, um pouquinho sobre limpeza, sobre relações, sobre STs e aí sucessivamente, tá bom? Logo no início eu dei, então, a programação para vocês, o plano de ensino, tá? Procurem acompanhar na plataforma as aulas gravadas, tá? E vou também, na próxima aula, então, discutir sobre a atividade diversificada para o dia 31 de maio, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus, boa noite e uma boa semana para vocês, tá? Em breve aí, próxima sexta, estamos aí presentes. Até logo. Um abraço.